A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra e eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos? Sexta-feira, né? De noite, já está de noite. Glórias a Deus, né, meus irmãos? Meus irmãos, eu estou meio zonzo, por causa da medicação, amém? Vou tentar estar aqui pregando a palavra, né? Para a honra e glória do nosso Deus, né, meus irmãos? Mas eu se encontro meio zonzo, porque o remédio é forte, viu, meus irmãos? O remédio é fortíssimo, que, olha, tira a dor, né, alivia a dor, né, não tira. Mas ele deixa a gente com enjoo, não é muito bom, não, né? As reações do remédio, né, meus irmãos? Mas nós vamos vencer em nome de Jesus, né, meus irmãos? Porque Deus, ele é bom todo o tempo Deus é bom, né? Muitas das vezes nós reclamamos de barriga cheia, né? Muitas das vezes nós pedimos algo a Deus que nem vai usar, nem vai precisar. E daí Deus não dá, nós ficamos bravos, né? Muitas das vezes decepcionados com Deus. Amém, meus irmãos? É verdade, meus irmãos. Eu não sei para quem é a palavra, mas tem pessoas aí que está pedindo coisas que nem vai usar, né? Só pela vaidade, né? E Deus não vai atender, né, meus irmãos? Porque Ele sabe realmente o que você precisa. Ele sabe realmente do que você está precisando nesse momento. E muitas das vezes não é o que nós pedimos, amor. Amém, meus irmãos? Não é o que nós pedimos. Muitas das vezes nós não sabemos pedir, porque nós vamos ali pelo calor da emoção. Colocamos na mente que queremos uma coisa ou outra, e muitas das vezes não é. Pois é, meus irmãos, eu já pedi a Deus coisas que eu pensei que era tão urgente, né? E hoje está parado, sem uso, né? Por que Deus me deu? Para eu ver que tem muitas coisas que eu ia pedir para Ele que não tem serventia de nada. Então, eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo sabe, né, meus irmãos? Então, tem coisas que eu pedi a Deus, meus irmãos, que está estacionado, parado. Eu pensei que eu estava necessitado daquilo, que eu necessitava com urgência, né, meus irmãos? Inclusive, entrei até em dívida, né, para comprar a tal coisa que eu achava que era necessidade, né, meus irmãos? E Deus me deu. Deus, ele me deu. Eu tô com as prestações aí. E esse objeto, meus irmãos, que eu achei que era tão importante, né? Que eu ia usar muito, que eu ia precisar muito. Não, meus irmãos. Tá encostado, tá parado. Amém. Tá sem uso. Por quê? Porque Deus, ele sabe, meus irmãos, o que nós estamos precisando. E ele só deu isso para mim ver com os meus olhos, que nem tudo que a gente pede, meus irmãos, é porque realmente nós precisamos. Por isso que Deus fala na sua palavra, né? Ninguém sabe pedir como convém, né? E é verdade, meus irmãos. Nós não sabemos pedir como convém. Muitas coisas nós pedimos a Deus, Deus até dá, mas só para mostrar para nós que nós estamos pedindo errado. Como esse objeto que eu comprei, né? E estou pagando ainda. Amém, meus irmãos? E é uma coisa assim que eu usei uma vez só ali na hora da precisão, né, meus irmãos? Então, antes de orar, meu irmão, pede sabedoria ao Espírito Santo para que você venha saber pedir ao Pai. Amém? Deus, ele te dá, sim, tudo o que nós pedimos, meu irmão, crendo, nós vamos receber. Mas nós precisamos saber pedir, porque muitas das vezes, né, nós estamos desperdiçando, né, oração.
por coisas que vai vir para a nossa vida e vai ficar parado, né? Vai ficar ali inútil, você vai usar uma vez, duas, né? E depois não tem mais utilidade, né, meus irmãos? E Deus, Ele dá? Ele dá, meus irmãos. Ele me deu para mostrar para mim, né, que nem tudo que eu estava ali pedindo em oração, Ele ia me dar, porque ia ser mais um objeto parado, estacionado. Amém, meus irmãos? Então, Deus, Ele sabe o que nós precisamos. E Ele vai te dar aquilo que você precisa. Amém, meus irmãos? Ele vai te dar aquilo que você precisa. E antes de você orar, isso é um direcionamento, né, meus irmãos? Antes de você orar, pede que o Espírito Santo venha te ensinar a orar e pedir o que realmente você precisa. Porque, ó, veja bem, meus irmãos, eu comecei a frequentar a igreja, né? Eu chegava lá, meus irmãos, olha só como nós vamos pela vontade do coração e não o que é melhor para nós, né? Olha só para vocês verem. Eu comecei a frequentar a igreja, daí na hora da oração, né, meus irmãos, eu começava a pedir a Deus um apartamento, porque eu fui lá, se inscrevi na prefeitura para ver se eu consigo um apartamento para mim, né? Uma casa para morar que seja minha, né? E eu, em vez de pedir a saúde da minha perna, a cura, né, meus irmãos, da enfermidade, não, eu estava pedindo coisas materiais. Você está vendo? Ah, mas eu precisava da casa? Eu preciso da casa. Mas não mais do que minha perna, do que minha saúde. Porque que adianta eu ter uma casa, amém mesmo, ou até aí um carro, e eu não ter saúde? Você já parou para analisar como a gente vai, né, pela emoção do coração, querendo coisas terrenas? Pois é, meus irmãos, verdade. Eu fui no culto, comecei a pedir a Deus, Senhor, me ajuda a conseguir aquele apartamento. Me ajuda que o meu nome seja colocado lá na inscrição. Me ajuda, Pai. Sendo que a minha perna estava vazando. Amém, meus irmãos? Minha perna estava vazando. Eu sentia dores. Amém, meus irmãos? Em vez de pedir cura para mim, não, eu fui pedir coisas materiais. Então, muitas das vezes, meus irmãos, nós pedimos coisas a Deus que, falar bem a verdade, meus irmãos, nós vamos usar uma vez só e depois não usa mais, né? Aí nós esquecemos de olhar a nossa real necessidade, né? A nossa real necessidade. Tem muitos que estão passando por provas financeiras, mas muitas das vezes não é a prova financeira que nós temos que entrar e pedir, né, para Deus mudar aquela situação financeira. Talvez é para mudar nós. Para quê? Para gastar menos, para saber administrar o que pega na mão. Olha Deus falando, né? Oh, glória a Deus, aleluia. A palavra está aqui. Mas enquanto o Espírito Santo quer falar, vamos falar. Amém? Porque eu estou aqui para entregar a vontade do Pai. Então, muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos passando por problemas financeiros por causa de quê? Não porque nós ganhamos mal, é porque falta nós pedir a Deus sabedoria, né? Para que administrar aquilo que chega nas nossas mãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, tem pessoas que ganham, uma suposição, não sei porque eu estou falando disso, mas tem endereço certo. Tem pessoas que ganham 5, que é gastar 10. Amém? Porque o cartão de crédito é sempre a mais do que o que você ganha, o limite dele, né? Então, quer dizer, a pessoa ganha 5 mil ali, né? Aí quer gastar 10. Então, daí fica descontrolado, meus irmãos, a vida financeira vai correr a Deus para pedir o quê? Uma providência financeira para sair das dívidas. E muitas das vezes, Deus não vai dar a providência financeira, Ele vai nos educar. Para quê?
para nós saber administrar aquilo que nós estamos ganhando. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quando eu estava lá no Paraná, amém, eu trabalhava de garçom, trabalhava de auxiliar de cozinha, amém? Meu pai tinha um buffet. Eu ganhava até bem, meus irmãos, até mais ou menos, só que eu não sabia administrar o dinheiro. Eu nunca tive nada. Por quê? Não sabia administrar o dinheiro. Hoje, amém, Deus me deu sabedoria para administrar o dinheiro. Mas hoje eu não ganho igual eu ganhava antigamente. Você está entendendo? Então Deus, ele me ensinou a administrar o pouco que eu tenho. Meus irmãos, vou falar para você que tem mês que falta? Tem. Tem mês que foge, porque tem meses que sai do controle, né? Mas isso é porque saiu do controle. É um remédio a mais que nós compramos, né? Eu tenho que ir no médico, né, meus irmãos? Coisas que sai fora da nossa rotina. Amém, meus irmãos? Mas caso contrário, para a honra e glória do meu Senhor, ele não me deu providência financeira rapidamente. Ele primeiro me educou, né? Ele me educou. Agora eu só gasto menos do que o tanto que eu ganho. Aí de vez em quando sai fora, por quê? É como eu expliquei, um remédio a mais igual. Teve um mês que a minha esposa fez cirurgia, eu precisei comprar remédio. Então vai no quê? No crédito. Aí logo em seguida veio eu. Amém? Quando eu mal acabei de pagar o remédio dela, veio eu, comprei remédio de novo. Então, quer dizer, isso sai fora do nosso cotidiano. Porque geralmente todos os remédios que eu pego lá da minha perna, no coração, eu pego no postinho. Mas infelizmente nem todas as medicações tem no posto, né? Então, meus irmãos, muitas das vezes nós pedimos a Deus providência financeira, né? Muitas das vezes nós pedimos a Deus para mudar aquela pessoa, né? Também, olha só o Espírito Santo falando. Mas talvez não é ela que precisa ser mudada, talvez é nós. Então nós temos que entrar em oração, pedir para Deus nos mudar primeiro, para depois mudar o nosso irmão, ou a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos. Amém, meus irmãos? Por isso que Deus fala para nós que nós não sabemos orar. E é verdade. Muitas das vezes nós olhamos o problema no outro, mas talvez o problema está em mim, não no outro. Amém? Então, entre em oração, meus irmãos. Você que está com problema, né? Entre em oração e pede a Deus, muda eu, Pai. Me ensina a orar como convém, né? Para quê? Para que nós não venha pedir, meus irmãos, errado na presença de Deus. Porque, meus irmãos, outra coisa que eu pedi a Deus, sem necessidade. Olha só para você ver como Deus dá. Amém? Eu pedi a Deus, uma vez me deu distúrbio bipolar, não, é bipolar, porque eu era acostumado lá no Paraná trabalhar por conta, né? Eu trabalhava de domingo a domingo, mas por conta, né, meus irmãos? Eu não tinha, assim, horário certo para entrar, igual firma, né? Quando eu vim para cá, meus irmãos, eu comecei a ficar fechado, porque eu arrumei um serviço nos irmãos Fischer, amém? E comecei a trabalhar, então ali tinha um horário. E ali, meus irmãos, começou a complicar a minha mente. Amém? Por quê? Eu fumava, né? Eu bebia, eu tinha um horário de beber, já não podia mais. Você está entendendo? Tirou da rotina. E começou a me dar distúrbio bipolar lá que eles falam. Sabe, meus irmãos? Aí acabei ficando internado 3 meses por causa de distúrbio bipolar. Na mesma hora que eu estava sorrindo, eu estava triste. Para mim, é espírito ruim, né? Que queria me abater, né, meus irmãos? Mas Deus, para honra e glória do Senhor, me tirou essa porcaria do meu cérebro, do meu corpo, né, meus irmãos? Mas daí eu pedi a Deus, meus irmãos, para que Ele viesse me aposentar. Eu pedi a Deus, Senhor, me aposenta de uma vez, eu já estava encostado, né? Já fazia 6 meses por causa desse problema que deu, né, meus irmãos?
Aí para mim tá achando bom. Ah, o Senhor, meu Deus, me aposenta. Ele não aposentou? Aposentou. Mas que jeito? Do jeito dele. Com a perna quebrada, meus irmãos. Com duas muletas. Deus atende a nossa oração? Atende, meus irmãos. Então, cuidado naquilo que você vai orar. Porque muitas das vezes não é do seu jeito que Deus vai fazer, mas sim do jeito dele. Olha aí o jeito que eu fui aposentado. Deus cumpriu a oração. Deus ouviu minha oração e meu clamor, querendo ser aposentado, sem necessidade. Amém, meus irmãos? Então, vigia nas suas orações. Cuidado aquilo que você pede. Amém? Porque a língua, meus irmãos, tem o poder da vida e da morte. Amém? Então, cuidado. Muitas das vezes, meus irmãos, nós não estamos pedindo para o nosso bem. Nós estamos pedindo coisas ruins que vai nos atrapalhar. Por isso que nós temos que sempre buscar o Espírito Santo em oração. Por isso que quanto mais você está conectado com Deus, amém, menos você vai pedir ao Pai. Você vai aprender mais a agradecer todos os dias do que viver pedindo. Amém. Meus irmãos, vigia na oração, cuidado. A palavra tem poder, meus irmãos. A palavra tem poder. Amém. E todos aqueles, meus irmãos, que confiam no Senhor, cuja esperança é o Senhor, é bendito. A Bíblia mesmo fala. Amém. Então, cuidado com o que você pede, com o que você anda orando. Amém. E muitas das vezes, meus irmãos, olha o Espírito Santo falando, muitas das vezes nós pedimos justiça, né? Só que antes de Deus fazer justiça, porque você está pedindo, ele vai fazer justiça em você. Você está preparado para receber primeiro a justiça de Deus, para depois a justiça chegar em quem você quer que faça a justiça? Porque você está pedindo para Deus fazer justiça contra aquele que fez mal para você. Mas você está preparado para a justiça de Deus? Então, cuidado, minha irmã, meu irmão, com o que você pede. É muito sério, viu? É muito sério orar pedindo algo a Deus. Não é de qualquer jeito. Amém? Não é de qualquer jeito, não é qualquer palavra, não é o que você acha que quer, não. Meus irmãos, cuidado. Cuidado, cuidado, que nem sempre as coisas vêm como nós queremos. Vêm como Deus quer. Então, por isso que nós temos que saber orar. Pede para o Espírito Santo te dar sabedoria para que você venha saber orar. Né, meus irmãos? Saber orar, saber clamar ao Senhor por coisas que são necessárias, né, meus irmãos? Por coisas que vão fazer bem para você lá na frente, porque muitas coisas, meus irmãos, vai ficar parado, estacionado, juntando poeira, pó. Cuidado, meus irmãos. Amém. Deus, ele fala para nós nesta noite, meus irmãos. Amém. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 7, que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você confia em Deus? Então saiba esperar o tempo dele na sua vida e continue caminhando com fé. Com fé, meus irmãos, porque nós precisamos da fé para que Deus venha fazer na nossa vida. Amém. Cuidado, vigia. Amém, nas orações. Nós somos benditos, meus irmãos, quando nós confiamos no Senhor e cuja a esperança é o Senhor, porque nós temos que esperar nele. É dele que vai vir o seu refrigério de alma, é dele que vai vir a sua cura, é dele que vai vir a providência que você precisa. É dele, meus irmãos, que vem a salvação, é dele que vem a paz. Em meio à tribulação, você está lá com paz. Em meio às guerras, estão guerreando para tudo quanto é lado. Você está lá, em paz com Deus, dando glória. Amém, meus irmãos? Por quê?
porque o nosso Deus é fonte de água viva. Enquanto nós estiver com a raiz ligado nesta água viva, meu irmão, nós não vamos secar no tempo do calor, as folhas não vão murchar, amém, meus irmãos, por falta de água, amém, e nós vamos dar fruto ao seu tempo. Então continue firme nos caminhos do Senhor, com as raízes fixadas na água, que é a água da vida, porque Deus é a vida. Deus é vida. Amém, meus irmãos? No tempo do calorzão, você não vai nem se esquentar, porque você está conectado nas águas. No tempo da dificuldade, você não vai temer. Você não tem medo, você tem tranquilidade. Amém? Se apegue mais com Deus. Coloque a sua raiz com o Pai. Amém, meus irmãos? Continue firme nos caminhos de Deus, porque Ele é a fonte de água viva. E bem-aventurado é o que confia no Senhor e cuja sua esperança é o nosso Deus. Amém. Que a sua esperança esteja somente em Deus. Amém, meus irmãos? Que a sua fé esteja somente em Deus. Que a sua confiança esteja na palavra do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.